Bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem um projeto de futuro maravilhoso para todos nós. Mas, irmãos, para nós que somos carnais, estamos nesse momento vivendo na terra e nesse corpo de carne fraco, em uma sociedade materialista, para nós é muito difícil aceitar a palavra de Deus. É muito difícil a gente querer ter um relacionamento com Deus através do que está escrito na Bíblia. A gente desvia de tudo quanto é jeito, busca tudo quanto é solução, mas a única coisa que a gente não quer é aceitar o que está escrito na Bíblia. E mesmo assim, quem gosta da Bíblia, quem ama a Bíblia, quem está sempre lendo a Bíblia, tem muita dificuldade de cumprir o que está escrito. É muito difícil para nós, com a cultura que nós temos, com o gênio que nós temos, a maneira como somos criados e ensinados, a gente conseguir andar conforme os estatutos, os mandamentos do juiz de Deus. E eu estava lendo aqui hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, que me chamou muita atenção, que Deus, ele fala para Caim assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus pergunta para Caim, né? Porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Mas Deus pergunta para dar uma oportunidade para ele refletir. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem nos confrontando, vem nos chamando a atenção, vem nos fazendo perguntas, vem nos mostrando respostas, vem mostrando a vida de várias pessoas, o relacionamento de várias pessoas com Deus, para nos servir de exemplo, para que a gente possa refletir. Porque Deus sabe tudo, irmãos. Deus não vai mudar por causa da gente. Deus não vai mudar o projeto dele por causa de você ou por causa de mim. Não, ele já sabe tudo. Ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E a única pessoa que pode mudar o seu futuro é você, através da sua força, através da sua atitude, através da sua vontade. E por isso que a Bíblia diz que judeu não é aquele que nasceu lá em Jerusalém, ou aquele que diz que é judeu. Não adianta você já dizer eu sou crente ou eu acredito em Deus. Nada disso adianta, irmãos. O que resolve é a sua atitude. Primeira atitude, ler a Bíblia constantemente. Segunda atitude, buscar aceitar a palavra de Deus. Aceitar o que você leu. Entendeu? A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não adianta você ler a Bíblia e dizer que entende, que aceita, que conhece, mas aí você está sempre fazendo a sua vontade. Sempre achando um caminho para desviar, sempre achando um atalho. Irmãos, com Deus não tem atalho. Entenda bem isso. Entendeu? E a terceira coisa é que você tem que tomar a atitude séria e sincera de aceitar o que está escrito. Lutar para tentar cumprir o que está escrito. Para nós é praticamente impossível cumprir toda a palavra, irmãos. Por isso que diz que a salvação é pela fé, e a fé é na palavra de Deus. A fé é em Jesus, irmãos. Jesus é a palavra. O livro de Efésios, no capítulo 6, diz que o capacete da salvação
é a palavra de Deus. Diz que a espada do Espírito, o que vai fazer você vencer essa guerra espiritual e transformar a sua vida para o seu próprio bem e ter condição de ter um futuro com Deus, é através da palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então entenda bem, quando Deus pergunta para Caim aqui, né, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Isso acontece muito conosco, irmãos. Nós temos um problema sério no nosso ouvido. O nosso ouvido, ele não se converte. É muito difícil você converter o seu ouvido à sua língua. Entendeu? Por quê? Porque uma palavrinha que a pessoa fala, já o seu semblante cai, você já fica irado, você já fica revoltado, você já começa a querer disputar com a pessoa quem está certo e quem está errado, você já começa a querer impor a sua força, e Deus não chama o cristão para isso. Isso é para as pessoas do mundo, isso é para o ímpio. Nós somos chamados para sermos humildes, nós somos chamados para apanhar, não é para bater, entendeu? Para isso somos chamados, para sermos humildes. Somos chamados para amar uns aos outros. Somos chamados para amar até os nossos inimigos. Olha que coisa difícil. Você perdoar um inimigo, você orar por um inimigo. Você vê um inimigo caindo e você pedir a Deus que Deus abençoe ele ainda. É claro que isso é muito difícil. A gente dizer que vai fazer é mentira. É mentira. A gente amaldiçoa os nossos cônjuges. A gente amaldiçoa o nosso cônjuge, o pai dos nossos filhos, a mãe dos nossos filhos, a gente amaldiçoa. Entendeu? Então, é muito difícil. A gente tem que compreender isso, porque Deus está vendo. E Deus traz a palavra dele para isso, para ela perguntar para você, por que tirastes? Quando você irá, irmão, quando você descaiu o teu semblante, se você vê que você não consegue ter controle, vai para o seu quarto, se ajoelha, fala, Senhor, eu sou teu servo, sou um mau servo, sou um servo inútil, eu não estou conseguindo controlar o meu gênio, controlar o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância, não estou conseguindo me controlar. A palavra que aquela pessoa falou me atacou, me desequilibrou, eu perdi o controle. Mas eu quero que o Senhor me ajude, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, porque Deus ele está pronto para ajudar a gente na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Entendeu? É na nossa fraqueza que é aperfeiçoado o amor de Deus. Aí que você vai sentir a presença de Deus. Mas para isso, irmão, você tem que reconhecer. Você tem que aceitar. E aqui, e Deus fala no versículo 7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se você fizer a coisa certa, Deus vai te aceitar, a outra pessoa vai te aceitar. Você não vai fazer uma guerra. Qual a vantagem de uma guerra? Ninguém sai ganhando em uma guerra. E aí diz agora, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha só o que Deus fala. Se você não fizer o bem, você vai ser dominado pelo mal. E você vai pecar, você vai se afastar de Deus. Deus vai deixar você. Deus vai deixar você. A Bíblia diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Por isso que diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. Então, quando você decide pecar, você está deixando a Deus. Mas Deus fala para você, mas sobre ele você deve dominar. Tem atitude, irmãos. Se você começar a cometer erros, agir conforme o seu jeito, conforme a sua força, conforme o seu gênio, conforme o seu achismo, sem buscar
a força de Deus, a presença de Deus na sua vida, entendeu? Quem ama Deus, quem ama Jesus, quem ama a palavra de Deus, tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Deus tem que ser presente na sua vida. E a presença de Deus na sua vida, irmãos, não precisa de ser na hora da festa, na hora da alegria, na hora que você está na igreja aqui, feliz, ouvindo um louvor, ou na sua casa está tudo bem, não. A presença de Deus tem que ser importante na sua vida na hora da dificuldade, na hora da prova. Veja bem, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego passa por uma prova terrível, onde são ameaçados de perder seus postos, de perder tudo, perder seu galardão, perder o seu nome, ser separado da família e ter que fazer uma escolha: ou você vai ficar do lado de Deus ou vai ficar do lado do homem. E eles com certeza pensaram das consequências, iam ser jogados numa fornalha de fogo, a vida deles ia ser destruída, ia acabar. Mas qual a decisão que eles tiveram? Eu prefiro Deus. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nesse momento, então, ele não importou com a consequência, porque o mais importante para ele era Deus, o mais importante para ele era a palavra de Deus sobre a vida dele, era o projeto de Deus que pela fé ele aceitava. Entendeu, irmãos? Por isso que Jesus diz: felizes os que não viram e creram. Então, muita gente, para acreditar em Deus, está querendo ver. Fica buscando ver, fica buscando profecias, visão, fica buscando o sobrenatural. Enquanto nós buscamos a Deus pela palavra, pela realidade do dia a dia, a realidade matemática. É no dia a dia que você vai ter um relacionamento com Deus e vai deixar Deus trabalhar na sua vida, vai deixar Deus te defender. Né? Mesmo Deus andando com aquele povo lá no deserto, Deus lutando por eles, Deus deixou muitos perecer, porque muitos não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram a ação de Deus, não deixaram Deus agir na vida deles. Muitos se iraram contra Deus, se revoltaram contra Deus, muitos julgaram a Deus, e até hoje eu mesmo estava ouvindo um pastor famoso aí, né, questionando se Deus era mau ou não. Porque aconteceu isso, morreu não sei quem, então Deus é mau. Entendeu? Porque, irmão, se você for pensar como homem, como carnal, você vai entrar em conflito com a palavra de Deus. Quando você agir pela fé, pelo sobrenatural, quando você aceitar, você tiver uma conversa com você na sua casa e falar com Deus, falar: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não consigo, eu estou cego ainda, não estou enxergando direito. Eu vejo pelos acontecimentos da minha vida que muita coisa não muda. Igual eu estava vendo uns 5, 6 pastores falando hoje, estava assistindo uma entrevista lá falando que é muito difícil servir a Deus, é muito difícil ser cristão. Eu achei aquilo um absurdo, porque, irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a presença de Deus na minha vida, Deus me aceitar e me ajudar na minha conversão, e tem me suportado até hoje, me ajudado, porque difícil era quando eu estava lá no mundo, iludido, cego, achando que os prazeres carnais, a tolice pela qual eu andava nela, ia dar certo. Não ia dar certo, irmão, não dá certo para ninguém, entendeu? Não dá certo para ninguém. O reino do homem é um reino falido. Os prazeres do corpo são insaciáveis. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem solução. Entendeu? Você não se sacia de comer, você não se sacia de sexo, você não se sacia de dinheiro, não tem nada que te enche. E como você vai ser feliz se você não se satisfaz com nada? Agora, quando você aceita Deus na sua vida, você não precisa de nada. Você precisa apenas de amar a Deus, porque Deus já nos ama.
É só nós que temos que amar a Deus. Aprender a sentir a presença de Deus. Aprender a pedir a presença de Deus na nossa vida. E aqui você vê que Caim, apesar do próprio Deus falar com ele, e Deus dizer que ele devia usar a força dele, o pensamento dele, para dominar os maus pensamentos, os maus desejos dele, ele não aceita, ele vai lá e mata o irmão dele à toa, mata o próprio irmão à toa. E nós não fazemos o mesmo, irmãos? Veja bem, olha a história da Bíblia, que história fantástica aqui, que quando Deus olha para a terra e vê tanta maldade na terra, como a gente vê quanta maldade que há na terra aí. Deus vê tanta maldade na terra que Deus toma a atitude de destruir a terra, até os animais, destruir todos os homens na terra. E Deus só muda de opinião quando ele olha para Noé e vê em Noé um sentimento bom. E aí ele dá a oportunidade de Noé construir uma arca. Deus não podia fazer uma arca para Noé? Deus estalava o dedo, a arca ficava pronta. Por que Deus falou com ele para ele construir a arca? Ele e a família dele. Porque, irmão, se você não construir a sua arca, se você não pegar para fazer, se você não tomar atitude, se você achar que igreja é lugar de pastor, de padre, de papa, que é eles que têm relacionamento com Deus, assim como aquele povo lá no deserto, que Deus chama todos eles no monte, e eles, não, vai lá Moisés, vai, eu não vou, entendeu? Irmão, a salvação é individual. Deus não faz acepção de pessoas, não. Quem tem que ir é você. É você que tem que ir. É você que vai morrer, é você que vai entrar no caixão, é você que vai lá na sepultura. É você que vai ter o direito de ressurreição e vida eterna, se você quiser. Não tem pastor que vai te salvar, não tem dinheiro que vai te salvar, não tem ninguém que possa te salvar, nem Deus vai te salvar se você não quiser. Entenda bem isso. Ou você crê ou você não crê, irmão. Não adianta ficar enganando você mesmo e enganando os outros, né? Não adianta, irmãos. Não adianta. Entendeu? Seja sincero com você mesmo. Comece a conversar com Deus e mostrar para ele, abrir seu coração e mostrar para ele que você é um servo inútil, você é um mau servo, você é fraco, você não consegue amar a Deus direito, você não consegue amar a Bíblia, você não consegue amar a igreja, você não consegue amar o monte. Abre o seu coração e fala para Deus, você não está conseguindo mudar, entendeu? Porque ter nome de crente é fácil, ter título de pastor é fácil. Agora, ser um servo de Deus, um servo bom e fiel, é muito difícil mesmo. E para você conseguir, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. E não é com conversinha, nem com sentimentozinho. Sentimentos, foguinho de palha, esquece isso daí, meu irmão. Com Deus é fogo de verdade. Irmãos, estamos lendo aqui um livro de Deuteronômio, no capítulo 11, que diz a palavra do Senhor assim. Olha só o que já começa a falar no versículo 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Como que você vai guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus se você não lê os mandamentos e os estatutos? Você não sabe quais são? Hã? Você não lê a Bíblia, como é que você vai saber quais são os mandamentos? E como que você vai amar a Deus, irmão, se você não tirar um tempo para
ter um relacionamento com Deus, você e Deus. Quando? Se você não se relacionar com Deus, você não vai amar a Deus, esquece isso daí. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez o exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E nem o que vos fez no deserto, até que chegaste a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Você vai ver aqui uma referência lá em Números capítulo 16, versículo 1 e 31, Números 27, 3, Salmos capítulo 106, versículo 17. Irmãos, aqui já mostra claramente, essa família aqui, de Eliabe, Datã, Abirão, essa família saiu da escravidão do Egito, tirada por Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Só que eles queriam servir a Deus do jeito deles, não era conforme Deus falava. E o que Deus fez? Deus destruiu eles. Deus destruiu eles. A terra se abriu e eles morreram. Aí tem gente que fala, mas Deus é vingativo, Deus é mau. Irmãos, Deus é justo, não confunda as coisas, não confunda vingança, não confunda maldade com justiça. Deus é justo. E é mais ainda, a Bíblia diz que Deus é amor, exatamente pelo fato dele ser amor, um amor perfeito e puro, que ele tem que ser 100% justo. Ele não pode concordar com gente que não vale nada, com gente cruel, gente maligna, gente que vive exclusivamente para si. Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com Deus, o justo, o servo de Deus, aquele que ama a Deus, Deus sempre leva ele para um lugar melhor. Deus sempre leva ele para uma situação melhor. E se ele estiver passando pela água, se ele estiver passando pelo deserto, se ele estiver passando pelo fogo, é porque Deus ama ele e está deixando ele passar para ele aprender, porque o coração dele é duro, a cerviz é dura. Então ele passa pela dificuldade, como Deus fala, eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Né? Assim como um pai, uma mãe castiga um filho que ele ama, porque o filho precisa, ele é rebelde. Você fala com ele 200 vezes, entra no ouvido, sai no outro. Então ele tem que ser castigado para aprender. Entendeu? Então Deus deixa muitas vezes você passar por dificuldades. Deus não te abençoa porque o seu coração é duro. E aí, por amor a você, Deus não vai te abençoar.
E aí Deus vai tentar até o último dia da sua vida, né? Ver se você muda. E aqui Deus deixa claro uma coisa: se você andar conforme os mandamentos de Deus, Deus prolonga os seus dias de vida. Você pode viver o máximo na terra, entendeu? Viver bem, colher os frutos de Deus, as bênçãos de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós, sempre o melhor. Como diz aqui, né? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei a erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, pois, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Aqui você vai ver uma referência em Deuteronômio 29, 18. Olha aqui, irmãos, Deus está deixando claro, isso é uma palavra clara, uma palavra revelada. Essa semana um meio crente falou para mim, não, que, irmão, eu ando com Deus, eu sirvo a Deus. Eu falei, irmão, você falar isso para mim na frente de todo mundo aqui, você vai me desculpar, eu vou te contestar na frente dos outros aqui. Você está longe de servir a Deus, irmão, nem na igreja você não vai. Não, mas isso aí é outra coisa. Eu falei, então quer dizer que Deus fundou a igreja para ninguém ir. Entendeu? Então, o dia que você lê a Bíblia direito, você vai ver que a igreja foi criada por Deus para o ser humano ir. E se você não vai na igreja, você já... Não estou entendendo o relacionamento que você quer ter com Deus. Então, tem muita gente que acha que ele fingindo para ele mesmo e fingindo para os outros, ele vai colher os frutos lá na frente. Não vai, meu irmão. Aqui está claro, será que se diligentemente obedecer aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno? Que mandamentos são esses? É o que está escrito na Bíblia Sagrada, entendeu? De amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Meu Deus do céu, aqui está claro. Você tem que se apaixonar por Deus, apaixonar pelas coisas de Deus. Olha os exemplos que nós temos aí, Neemias, Josué, Calebe, vai por aí afora, Moisés, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Aqui você vai ver uma referência lá em Provérbios 4, 10 e 9 e 11, Deuteronômio 4, 40 e 6, 2, Salmos 89, 29. O que Deus está falando aqui? Para você guardar as palavras dele no seu coração e na sua alma, entendeu? Você tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre amando a Bíblia, sempre buscando o conhecimento da Bíblia, né? E sempre ensinando, para que se multipliquem os vossos dias, os dos seus filhos. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós
lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé será vosso, desde os desertos, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Olha aqui, irmãos, a bênção de Deus sobre aquele que ama a Deus, que anda com Deus. Mas não é amar de conversa, não, tem que amar conforme os mandamentos, conforme a palavra de Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É você que escolhe, meu irmão. É você que escolhe. A bênção quando cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumpris os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. A pessoa também acha que é só essa questão de idolatria, não é só isso não, irmãos. O presbítero Paulo acabou de ler aqui sobre Gálatas, capítulo 5, entendeu? Não é só isso não, leia Apocalipse, leia o livro de Mateus, leia o livro de Atos, leia os livros da Bíblia, que você vai ver que não é só isso não, entendeu? A maneira como você interage com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas, entendeu? A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Olha quantas vezes a gente deixa de fazer o bem, porque a gente é egoísta, só pensa em nós mesmos, porque a gente está numa guerra disputando com as pessoas. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal? Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Por que passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis? Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Entendeu, irmãos? É amando a palavra de Deus, é lendo a Bíblia, é lutando contra você mesmo, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que aprender, irmãos. Esse negócio de ficar só rezando, isso aí não existe. Você tem que aprender a conversar com Deus. Pelo menos umas 3 vezes por semana você tem que se ajoelhar e conversar com Deus na sua casa, fechado no seu quarto. Para que a coisa mude, irmãos. Nós plantamos no presente para colher no futuro, entenda isso. Nós somos servos de Deus. Amém, irmãos?